Jesus é Deus, é o título da aula desta semana, a lição 5, classe de adultos da CPAD. Sejam todos muito bem-vindos para juntos aprendermos, fazermos anotações, descobrirmos mais conhecimento acerca deste assunto tão especial. Jesus é Deus. João escreve aqui o texto usado de textuário nesta lição, João capítulo 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está muito claro que aqui a Bíblia está falando de quem? João está falando de quem? De Jesus, ok? A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelado no seu ministério terreno, na manifestação de seus atributos e obras divinas. Eu amo a Bíblia porque, ao mesmo tempo que ela apresenta a humanidade de Jesus, ela também apresenta a divindade de Jesus. Estas duas coisas caminham lado a lado no ministério, na vida e na obra de Jesus aqui na terra. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. E é um prazer ter aqui a sua audiência semanal para juntos prepararmos a aula da semana. Se você é pastor, superintendente, professor, aluno, enfim, sejam todos bem-vindos. Aos que, como eu, são veteranos, mais de 25 anos dando aula na escola dominical, ou aqueles que assumiram agora em 2025 este grande desafio, vamos juntos crescer na graça do conhecimento e promover crescimento na graça e conhecimento para a Igreja de Cristo na Terra. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu contato WhatsApp para agendar pregações. Será um prazer atender a sua igreja. Neste final de semana, agora dia 1º de fevereiro, estaremos em Jandira, ministrando aos adolescentes em Jandira, na sede do setor de Jandira. E no domingo estaremos em Itapevi também ministrando a palavra de Deus. Nos acompanhe no Instagram, denispereira.ofc, e por aqui trechos de mensagens e das nossas viagens. Em 2025 será um prazer estar com os irmãos, atender o convite da sua igreja, do seu departamento. Aqui na descrição do vídeo também, eu quero te dar 2 avisos bem rapidinhos, enquanto você pega a Bíblia, a revista, bloco de notas, caneta para fazer anotações desta aula. Aqui na descrição do vídeo tem 2 links aqui para você ter aí 2 materiais que nós disponibilizamos. O primeiro é um treinamento para você assistir às aulas no conforto da sua casa, no seu smartphone ou na sua Smart TV. É o treinamento para professores da escola dominical, que te ajudará a dar aulas mais poderosas, mais impactantes, perder o medo de falar em público, ter mais segurança para ministrar as suas aulas. Clica no primeiro link, ele está aí à sua disposição, o treinamento Transforme Suas Aulas. E o segundo link que está aqui na descrição é destes 2 livros aqui. Este é um livro sobre relacionamentos para jovens e para adolescentes, e é bom que a liderança leia também. E este é o meu segundo livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Tudo isso está à disposição dos irmãos aqui na descrição do vídeo. No primeiro link tem um treinamento e no segundo link tem estes 2 livros aqui para vocês. É só clicar aí. Muito bem, vamos lá então. Pegou lápis, papel e caneta, vamos para esta aula, vamos lá. Jesus é Deus, ponto. Tá? Jesus é Deus, isso está claro na sua palavra. A leitura bíblica em classe está em João 1, do 1 ao 4, depois do 9 ao 14. O versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, eu amo isso, no meio de nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Ele não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão somente, e tão somente, o Deus de Javé, ou o Deus de Israel. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículos 28. Aqui é isso, olha só,
Marcos, melhor dizendo, Marcos, capítulo 12. Opa, vamos lá. Marcos, capítulo 12 e versículo 28. Olha só. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Então, no prólogo do Evangelho de João, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato, do começo ao fim. Tá? Então nós temos aí os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João não é considerado sinótico. O Evangelho de João, diferentemente dos outros, que tem muitos paralelos entre si, muitos milagres que Mateus conta, Lucas conta, Marcos conta, com detalhes diferentes, que não diminuem a narrativa, pelo contrário, fortalecem aquilo que está sendo testemunhado, porque cada pessoa, mesmo vendo a mesma cena, mas está de um ponto de vista diferente. Tem alguém que estava mais perto, outro estava mais longe, enfim. Agora, João, ele vem para apresentar a divindade de Jesus. João apresenta Jesus como Deus, não é? Ele apresenta Jesus como Deus. Então, primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. Você sabe, eu estava comentando com a minha esposa essa semana que muita gente acha esses temas polêmicos. Eu tenho uma forma bem pragmática de pensar, que é o seguinte: isso aqui só é polêmico para quem não crê. Para a igreja de Cristo, para nós, isso aqui não é para ser polêmico, gente. Isso aqui é o feijão com arroz do crente, é o café com pão do crente, isso aqui, tá? Bom, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. Não é? Tomé, quando vê Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Então, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, está lá em Filipenses 2:6, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus. Ponto. Jesus Cristo é Deus. 1 João 5:20. E nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus é Deus. Um dos fatores que nós podemos usar para defender e para reafirmar a nossa fé são os atributos absolutos, tá? Que são perfeições próprias da essência de Deus. Tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, né? Deus ouve, a gente ouve. Deus fala, a gente fala. Agora, os incomunicáveis: onipotência, eternidade, onisciência, onipresença. Onipotência tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Ele disse em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus é onipotente, não é? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não será eternamente. Algumas Bíblias têm essa versão. Não, ele não será eternamente, ele é eternamente. Portanto, ele é eterno, não é? No princípio era o verbo, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. E sempre tem uma regrinha básica na teologia que é: a Bíblia explica a Bíblia, ok? Então, quem vier querer discutir estes assuntos sobre o filósofo tal, o fulano de tal que falou, não, é a Bíblia que explica a Bíblia, ok? É pela Bíblia que a gente vai criando a base de sustentação da nossa fé, é na palavra, não é em outros argumentos, certo? E os nossos argumentos sempre serão bíblicos, né? Então, Jesus é onipresente, Mateus 18:20, pois onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estarei no meio deles. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto,
que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Aqui tem diversos textos que nós podemos ler e anotar e falar lá em classe. Tem uma passagem bíblica que Jesus estava em um ambiente com seus discípulos. Lembra quando eles começam a discutir entre eles quem era o maior? A Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração deles, entende? Então, Jesus conhece o coração das pessoas, certo? Então, a divindade não o abandonou. Ele deixou os atributos da divindade, ou seja, quando a Bíblia diz que ele não usurpou o ser igual a Deus, significa que ele não fez disso algo que pudesse retê-lo. Ele não usou a sua deidade para não transcender para a humanidade. Não, ele não usou isso, por isso que é usurpação. Não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não se apegou à sua deidade para impedir que ele vivesse e manifestasse a sua humanidade, né? Por isso que ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas isso não significa que ele deixou de ser divino, né? Que ele deixou de ser divino. Isso dá uma força ainda maior para o amor de Deus e para o sacrifício de Cristo, né? Porque isso faz com que na sua completude ele viveu entre nós e morreu por nós, restou o terceiro dia, em breve voltará para nos buscar. Muito bem, tópico 2, nós vamos ver aqui a heresia que nega a divindade de Jesus. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós, nós precisamos do seu comentário. Seu comentário é necessário para nós, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Falta pouquinho, faça parte disso para que a gente alcance mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Tem tanto conteúdo destrutivo aqui na internet, invista num conteúdo que edifica vidas. Este conteúdo ajuda você? Então me ajude a alcançar mais pessoas. Pega o link, compartilhe em todos os grupos aí no WhatsApp. Muito bem. Bom, a heresia que nega a divindade de Jesus. Tem o arianismo. Os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Jesus, do Cristo, e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que ele fosse eterno com o Pai, insistindo na tese de que ele foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Quais eram suas explicações? Ário e seus seguidores, eles pinçavam as escrituras aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem do Provérbios 8, 22, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então eles se firmavam nesse texto de Colossenses 1:15, o primogênito de toda a criação, para dizer, olha, ele é o primeiro ser a ser criado. E, portanto, eles sustentavam a sua tese de que ele não existia antes da criação. Ele é alguém especial porque ele é o primeiro a ser criado. Outra passagem favorita deles era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então eles separavam estas coisas, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, como duas pessoas separadas. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo, né? É aquela velha estratégia de gente que
lê a Bíblia com uma mentalidade carnal. Presta atenção no que eu vou dizer. Por que existem esses tipos de heresias? E ultimamente elas se proliferam e surgem cada vez mais novas heresias. Tem um texto na palavra de Deus, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, que diz assim no versículo 14, olha que coisa isso aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Olha isso. Ou seja, a grande diferença está naqueles que receberam o Espírito de Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tem gente comparando espiritual com carnal. Não dá. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu estou lendo esse texto para mostrar aos irmãos que é preciso ter muito cuidado para não lermos a palavra de Deus com uma mentalidade carnal. O carnal, quando lê a Bíblia, ele se atrapalha todo. Ele começa a criar pensamentos que sequer fazem sentido. E é daí que surgem as heresias. É por isso que nós precisamos ter uma mente sempre fortalecida pelo Espírito Santo. É por isso que o crente ele enxerga a Bíblia de forma diferente quando é um crente espiritual, viu? Porque se o crente for carnal, ele não entende a Bíblia. É por isso que tem uns crentes atribulados dentro da igreja, uns crentes dando trabalho dentro da igreja, uns crentes crendo em heresia, uns crentes crendo em doutor fulano de tal, que falou isso, falou tal tese e tal. Por quê? Porque ele já foi dominado pela carne, a sua mente ela é carnal. O carnal não compreende as coisas do Espírito. Muito bem, o tópico 3, implicações do arianismo na atualidade. Será que tem raízes do arianismo nos nossos dias de hoje? Bom, nós temos aqui a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de falsificações. João 1:1, a Bíblia diz: o verbo era Deus. Na tradução do Novo Mundo, e a palavra era um Deus. Você percebe como que o artigo ele muda completamente aquilo que está sendo dito? E é Deus com D minúsculo, quando o correto é e a palavra era Deus, o verbo era Deus, D maiúsculo. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Estas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então, os adeptos deste tipo de movimento, eles não creem que Jesus é Deus. De novo, para eles Jesus é alguém muito importante, para eles Jesus é alguém muito especial, para eles Jesus pode até ser considerado filho de Deus, mas não significa que Jesus
é Deus, né? Então eles têm esse tipo de pensamento. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas monistas, não existe nem Trindade, nem Jesus. Então, por exemplo, o movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus, não acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna, certo? Então, aqui está o grande perigo. Quando você desconstrói o argumento bíblico que sustenta que Jesus é Deus, você precisa ficar criando um monte de outros caminhos, tá certo? Então é muito mais fácil crer no que está na palavra de Deus. É muito mais fácil e seguro crer no que está na palavra de Deus. O Jesus do Alcorão, por exemplo, é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Você percebe qual que é o perigo de você ter a influência destas religiões e desses pensamentos? Tá? As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus é muito mais. É o Deus em forma humana. Tá? Então, para a gente concluir a nossa aula, a pergunta que eu faço é: qual é o grande problema das heresias? Qual que é o grande problema, por exemplo, das heresias que sustentam que Jesus não é Deus? É que quando você absorve esse tipo de pensamento, toda a obra de salvação fica comprometida. Se Jesus não é Deus, quem morreu por nós? Um homem igual a nós? Não é? Aí, não crê que Jesus é Deus? Se ele é Deus, então ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, Paulo fala assim, é vã a nossa fé. Entende? Então, a heresia, ela pode se parecer com a verdade. A heresia, ela pode parecer algo assim muito sutil, mas a heresia esconde toda uma desconstrução daquilo que é fundamental para a nossa fé. Então nós cremos que Jesus é Deus. Nós cremos em um Jesus 100% homem, fala da sua humanidade, 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus. Aliás, porque é Deus, se tornou um de nós. Ok? Ele não deixou de ser Deus. A sua divindade não foi perdida. E muito menos Jesus, quando você não acredita que Jesus é Deus, você reduz Jesus não ao único. Não ao único. Aí você tira o único e transforma ele em mais um. E coloca ele no nível de grandes filósofos, de grandes historiadores, né? Sei lá, de grandes mestres, de grandes personalidades. Não. Jesus é Deus. Portanto, ele é único. Não há outro igual a ele. Ninguém é comparável a Jesus. É assim que nós cremos e assim que nós o adoramos. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no nosso canal. E até o nosso próximo encontro. Até a próxima semana. Deus abençoe vocês.